Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos orar antes de a gente começar, dar continuidade às doutrinas da graça. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, pela Sua bendita misericórdia, pelo privilégio, Deus, de podermos estar reunidos para ouvir a Tua palavra, para relembrar, para meditar sobre a confissão de fé da nossa igreja, sobre essas doutrinas maravilhosas, Deus, que exalta o Teu Filho Jesus, que exalta a Tua obra, que exalta, Deus, a Sua soberania, tanto no começo da nossa fé como na consumação da nossa fé. Obrigado por isso, Deus, que o Senhor nos guie nesse estudo, continue nos ajudando, me iluminando na exposição, ilumine o coração dos meus irmãos, que os textos bíblicos, Deus, possa confrontar os nossos pecados, que possa, Deus, levar-nos à contrição, levar-nos ao quebrantamento, levar-nos a confiar plenamente na obra de Cristo, na obra do Teu Filho, e estarmos seguros, Deus, não em nós, que somos fracos, mas nos méritos do Teu Santo Filho. Por favor, me ajude-nos a pensar sobre esses temas. Muito obrigado, Deus, por isso. Eu te louvo pela Sua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como o Felipe acabou de falar, a gente vem estudando. De começo eu pensava em fazer um sermão só, foi no mês de outubro, né, quando a gente comemora o aniversário da Reforma Protestante, mas a gente percebeu que não daria para fazer num culto só, aí eu pensei em fazer em várias etapas, e hoje a gente vai estudar, se assim Deus permitir, o terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, né? De introdução, a 2 cultos passados, a gente viu a introdução histórica, como se deu esse sínodo que aconteceu na Europa, que envolveu vários representantes de toda a Europa, na Holanda, e como se deu esse sínodo, essa Assembleia Geral, que a Assembleia Geral apresentou um documento em resposta aos 5 pontos do arminianismo, e a gente vem estudando isso. A gente viu o primeiro ponto, que é a depravação total, que todo homem está debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus, são incapazes. Depois a gente viu a eleição incondicional, que não é baseada em uma condição, né? Mas na livre graça de Deus. E hoje a gente vai ver a expiação limitada, que é o terceiro ponto. E eu acho que esse terceiro ponto é um dos pontos de maior debate, né? Tem muito calvinista, pessoas que abraçam e confessam as doutrinas da graça, 5 pontos calvinistas, que são calvinistas de 4 pontos, que têm dificuldade com a expiação limitada. Eu mesmo, no começo, quando eu conheci a teologia reformada, e quando o Felipe começou a dar estudo para cada irmão, para cada membro da igreja aqui, sobre a confissão de fé, eu falei para o Felipe que eu tinha dificuldade com a expiação limitada, né? Mas depois estudando e vendo a ordem lógica dos pontos, hoje eu sou mais tendencioso de ver a expiação de Cristo como uma expiação eficaz e objetiva. Até o termo expiação limitada é bem discutida. Parece que alguns teólogos opinam por expiação particular, porque limitada parece que a morte de Cristo, na sua essência, parece estar limitando a obra de Cristo, mas não é isso. A gente sabe, a gente vai ver aqui pelo artigo da Confissão de Fé Nossa e também os outros textos que a gente vai ler, que a limitação não está na obra de Cristo, né? A gente sabe que a morte de Cristo ela é incalculável, é imedível, né? Ela é poderosa para alcançar toda a humanidade, mas a limitação está no sentido que ela é objetiva, ela teve um objeto, né? Um objeto a alcançar. Nos decretos de Deus, a morte de Cristo teve um objetivo específico. A gente viu no segundo ponto que Deus elegeu dessa raça caída, dessa massa caída, pessoas para receber a sua graça. E é esses eleitos que recebem o pagamento, esse pagamento de Cristo na cruz do Calvário. O artigo de fé da nossa igreja, ele tem um pequeno artigo que o Felipe está reformulando e ele colocou, vou compartilhar com os irmãos. Diz assim o artigo, está projetado aqui. A morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos. A morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos. Então, a gente vai ver, quer dizer expiação daqui a pouco, mas a morte de Cristo é um pagamento, né? É um resgate pelos nossos pecados, pelos pecados dos eleitos. A expiação de Cristo é suficiente para que toda a humanidade seja salva, independente de crerem ou não, mas é eficiente somente para aqueles que creem. O sangue de Cristo poderia salvar a todos, se essa fosse a vontade do decreto de Deus.
mas essa não é a sua vontade, né? A gente lembra que se Deus, no primeiro ponto, se Deus decidisse condenar toda a raça humana que estava debaixo do pecado, o Felipe acabou de falar que a gente era inimigo de Deus, né? A gente está em oposição a Deus. Se Deus decidisse condenar toda a raça humana, todos os descendentes de Adão, Deus seria completamente justo no exercer o seu juízo. Mas Deus decide, por livre graça, escolher um grupo desses pecadores para receber a sua graça, né? Não que nós merecemos, Deus escolheu os piores pecadores, né? E isso é bondade e graça de Deus. O próprio artigo da igreja mostra que a limitação não está na natureza da morte de Cristo, mas está no seu objetivo, né? Cristo teve o objetivo de morrer pelos eleitos. Mas a gente sabe que a morte de Cristo é suficiente, se essa fosse a vontade de Deus, de salvar toda a humanidade. Mas essa não é a vontade de Deus. Vamos um pouquinho pensar aqui sobre o que quer dizer expiação, né? Existem alguns conceitos na Bíblia que vai trazer luz a essa questão de expiação, né? Primeiro conceito que a gente vê aqui é a redenção, resgate, compra, que a gente vê no texto bíblico. A própria irmã Janine, na hora que ela estava orando, ela fez menção que Deus nos resgatou, né? E esse conceito de redenção, resgate, compra, está muito ligado a uma ação comercial, né? Pensa na época de Roma, na época que foi escrito o Novo Testamento, onde o Império Romano dominava toda aquela região da Palestina, toda aquela região do Mar Mediterrâneo ali, que havia a escravidão era legalizada. Então, uma pessoa compraria um escravo e pagaria pela sua liberdade total. Alguém ia lá e pagava pela liberdade desse escravo. Resgatava ele, comprava, dava a ele uma redenção a ele. Então, esse conceito, essa linguagem de compra de escravo, é aplicado ao que Cristo fez por nós na cruz. Vamos ler o texto de 1 Pedro 1,18. 1 Pedro, capítulo 1, dos 18 e 19. Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Diz assim o texto: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, olha o termo aqui, redimidos, resgatados, comprados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Na própria pergunta do catecismo hoje, o Ricardo, na abertura do culto, fez menção a essa obra salvífica de Cristo, né? Lendo o texto de Lucas, mostrando a morte vicária de Cristo em nosso lugar. Então a gente vê, e Pedro usa aqui, era a moeda corrente da época, que era ouro e prata, mostra que Cristo nos comprou pelo seu próprio sangue, né? O próprio sangue de Cristo. E eu ouso me dizer que cada gota de Cristo, nenhuma gota de Cristo foi derramada sem um objetivo. Cada gota de Cristo foi derramada pelos seus eleitos. E Cristo, segundo Pedro aqui, ele nos compra, ele nos redime, ele nos resgata, não por coisas perecíveis, como ouro e prata, que era a moeda que era usada para comprar o escravo, mas pelo seu próprio sangue. Ele derrama o seu próprio sangue para ser o nosso resgate. A moeda que Deus usa é o próprio sangue do seu Filho. Lembrando, nós não merecemos isso, né? Deus faz isso por livre graça. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus, totalmente a ira de Deus. Outro texto, vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Lembra que o escritor de Hebreus ele está fazendo uma comparação com a primeira aliança e mostrando que a primeira aliança apontava para a segunda aliança feita por meio de Cristo e que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era a sombra que apontava para o real cumprimento, que era a obra de Cristo. A gente tem estudado o livro de Hebreus, um sermão expositivo, a gente está no capítulo 6, eu dei uma pausa nesse sermão, e a gente tem visto o objetivo, a carta toda de Hebreus. Diz assim o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes ou de novilhos, ele está fazendo menção à primeira aliança, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas,
e obteve eterna redenção. Né? A gente lembra que o sumo sacerdote, enquanto a gente estudou o capítulo 5 de Hebreus, que ele entrava uma vez por ano naquela festa chamada a festa do perdão, o Yom Kippur, onde o sacerdote entrava com sangue, o sumo sacerdote entrava nesse lugar, nesse segundo compartimento, uma vez por ano, e aspergia o sangue dos animais na Arca da Aliança e nos objetos sagrados. Cristo fez isso com o seu próprio sangue. Ele não entrou no Santos dos Santos, no lugar santíssimo feito pelas mãos humanas, né, que era uma representação, mas ele entrou na própria presença de Deus. E ele obteve eterna redenção, uma compra eterna, efetiva. Então, essa maneira de retratar o Novo Testamento, retratar a obra de Cristo, né, essa ideia de compra, mostra que essa ação comercial foi feita eficazmente. Né? Se houve uma compra, Cristo pagou por isso. Então, logicamente, ele tem que levar o que ele pagou. Né? Se eu chegar para os irmãos e falar para os irmãos, eu comprei um novo celular, né? Paguei valor X no celular. A primeira coisa os irmãos vão pedir, posso ver o celular? Né? Eu falo, mas eu comprei, mas eu não trouxe o celular, só paguei. Né? Parece-me que o terceiro ponto do arminianismo, que é a expiação ilimitada, que não é uma expiação eficaz, objetiva, mas é uma expiação que possibilita a salvação. Cabe ao homem, com seu livre-arbítrio, opinar e receber essa salvação. Parece-me, olhando para o texto bíblico e usando essa metáfora da compra de um escravo, que foi eficazmente. Cristo morreu por nós, Cristo comprou-nos, pagou um pagamento por nós e resgatou-nos, deu eterna redenção. Segundo ponto aqui que a gente vai ver é a propiciação, o perdão e remoção da ira divina. O Felipe está pregando um sermão expositivo em Romanos e há 2 semanas atrás ele pregou o capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3, e ele tocou nesses termos aqui, né? E ele tocou na questão da redenção, da propiciação, da reconciliação. Os irmãos podem ver isso no YouTube novamente. Quer dizer, propiciação é o perdão, a remoção da ira de Deus. A gente sabe que a ira de Deus está sobre cada indivíduo, cada descendente de Adão. Né? Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Estamos totalmente corrompidos pelos nossos pecados. Nós herdamos o pecado original. Estamos debaixo da ira santa de Deus. Propiciação é Deus mover de nós essa ira e derramar essa ira total sobre o Filho na cruz. Vamos ler lá Romanos 3:25. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus oferece como sacrifício que desvia a ira, o próprio Filho, com o seu próprio sangue, demonstrando a sua justiça. Deus é totalmente satisfeito. Lembra? O Felipe usou para nós o exemplo, e esse é o termo de justiça aqui, é um tribunal. Deus é o juiz. Nós somos réus confessos. Todas as provas indicam que nós somos culpados. Né? Não há possibilidade de defesa. Nós mesmos confessamos diante de Deus que somos pecadores, que merecemos diante desse juiz a punição pelos nossos pecados. O que a gente espera de um juiz? O Felipe fez essa mesma pergunta. Esperamos que ele puna-nos com a maior pena possível, que ele decrete a nossa prisão. Né? Mas o que acontece? Nessa metáfora de um juiz, Cristo ele assume a nossa culpa. Né? Ele assume o nosso lugar de réu confesso e ele é responsabilizado por nós. E ele recebe a punição desse juiz santo em nosso lugar. A ira de Deus é derramada totalmente sobre o Filho de Deus. O profeta Isaías fala que foi do agrado de Deus esmagá-lo. Deus, o próprio Deus, pensa nisso, o próprio Deus esmaga o Filho dele em nosso lugar. Ele é transpassado pelos nossos pecados, ele é moído por nós. Isso é graça. Deus poderia e teria totalmente autonomia e justiça de moer-nos, de punir-nos severamente pelos nossos pecados.
A ideia de propiciação está ligado muito à Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança é um dos objetos sagrados que ficava nesse lugar santo dos santos. A tampa da arca, onde estavam esculpidos os querubins, a tampa era chamada de tampa de propiciatório. Era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue. Então, essa ideia de propiciação é a ideia que Deus removeu de nós a ira divina e derramou e está totalmente satisfeito no Filho. Há uma substituição, a ideia de Cristo nos substituir. Vamos ler lá também 1 João 4, 19. 1 João 4, 19. As cartinhas finais ali, antes de Apocalipse, antes de Judas, e também antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim o texto: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A ideia aqui que esse ato de Deus foi um ato motivado inteiramente por amor, por graça amorosa. Nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que Cristo demonstra o seu amor por nós, ou Deus demonstra o seu amor por nós em Cristo, ele morrendo por nós, sendo nós pecadores, né? Então esse ato divino de Deus de nos amar e se entregar por nós, efetivamente por nós. Vamos ler também Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Diz assim o texto: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Está falando da encarnação de Cristo, né? Ele assumiu, o Ricardo também falou que ele era 100% humano, ele assumiu nossa humanidade, exceto sem pecado, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo. Então, Jesus, segundo o texto de Hebreus, ele é o real sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote definitivo, né? De uma ordem muito superior. E ele fez isso de uma vez por toda, propiciando, né, os nossos pecados, removendo de cima de nós a ira santa de Deus. É um ato gracioso, né? Outro termo usado também, depois de redenção, que é a compra de um escravo e propiciação, perdão que remove a ira, é a reconciliação. Através da obra redentora de Jesus Cristo, a reconciliação ocorre, proporcionando perdão e restauração da comunhão entre Deus e os crentes. Lembra, irmãos, existia uma inimizade entre nós e Deus, né? Não havia paz entre nós e Deus. Necessariamente Deus teria que nos punir pelos nossos pecados, pela sua santa justiça. Mas Jesus, ele, através da sua obra redentora, ele proporciona a nós perdão e restauração, e nós podemos hoje ter comunhão com Deus. Isso também é legal. Essa ideia de reconciliação, para ilustrar isso, é um papel, quando a ONU foi criada, ela foi criada com esse papel, né? De ser esse mediador entre os conflitos, né? Ele seria um órgão independente, né? Mas a gente sabe que não é, mas seria independente para, diante de um conflito entre duas nações, sei lá, e mediar um cessar-fogo ou uma reconciliação. Cristo, ele faz isso. Ele media o nosso conflito entre Deus, nós e Deus, né? É o mediador desse conflito. Ele nos reconcilia. Como que ele possibilita essa reconciliação? Pela sua morte vicária na cruz, né? Lembra, Deus teria que punir alguém. Deus não é como os juízes da nossa Suprema Corte, que jogam os pecados debaixo do tapete e declara o culpado inocente. Não é. Deus, a sua santidade necessita que ele puna o pecador. Necessita que nós sejamos punidos pelos nossos pecados. Cristo, ele faz essa obra maravilhosa de nos reconectar com Deus, reconciliar com Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Coríntios 5,19.
Diz assim o texto, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confia a mensagem da reconciliação. Aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos lembra da obra de reconciliação de Deus. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, né? Não levando em conta os nossos pecados. Nós, os crentes, recebemos esse ministério de reconciliação, né? Lembra que o meio pelo qual Deus decretou que os eleitos sejam alcançados é a pregação do Evangelho. Um eleito vai alcançar outro eleito, né? A gente foi alcançado por pessoas que pregaram o Evangelho por nós. Essas pessoas foram alcançadas por outras pessoas que pregaram o Evangelho. Esse termo aqui, em Cristo Deus reconciliou o mundo, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra mundo, né? Porque a gente tem duas possibilidades de interpretação aqui. Ou o mundo todo, cada indivíduo está reconciliado com Deus, a gente vai cair naquela heresia do universalismo. A gente vai ter que, se a gente opinar por essa interpretação, a gente vai ter que opinar que todo ser humano, cada indivíduo será salvo no final. Tem algumas pessoas que acreditam nessa ideia, né? Anulando todos os demais textos das Escrituras. Ou o mundo aqui não quer dizer cada indivíduo, né? Hoje eu poderia falar para os irmãos, não veio, faltou alguns, mas todo mundo veio ao culto hoje. Ninguém vai pensar que tem 7 bilhões de pessoas nessa sala, né? Se eu falar para os irmãos, todo mundo veio ao culto hoje. Ninguém vai falar, ninguém vai cogitar na sua mente que tem 7 bilhões de pessoas. Então, a palavra mundo muitas vezes é usada no texto bíblico, não querendo dizer cada indivíduo, né? Possivelmente, a interpretação possível desse texto, cada mundo aqui é cada pessoa de cada tribo, nação e língua, né? A gente está aqui, a irmã Janina é do Peru, né? Nós somos brasileiros. Então, cada pessoa de cada nação foi salva. Não é cada indivíduo, é pessoa de tribos, línguas e nações. Tranquilo? Então, nós fomos reconciliados com Deus. Vamos ler lá Romanos 5:10? Romanos 5:10. 5:10. Se quando éramos inimigos, isso era nós antes. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, irmãos, lembra, nosso status anterior ao nosso chamamento, quando Deus nos chama graciosamente ou eficazmente, era um estado de inimizade, né? A gente não tinha em nós qualquer motivação ou disposição em amar a Deus. Ainda que a gente poderia ser politicamente correto, não tão mal, né? Mas nosso coração não rendia a Deus glória, né? Ainda que a gente era altruísta, assim, aparentemente pessoas que faziam coisas corretas, mas nosso coração, ao fazer isso, não atribuía a Deus glória, né? Toda a raça humana, segundo Paulo, na conclusão do capítulo 3, que o Filipe expôs para nós, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Todos se desviaram. Não há nenhum justo sequer. Todos. Nós éramos inimigos de Deus. Mas agora fomos reconciliados mediante o quê? A morte de Cristo. Houve uma morte, alguém teve que ser punido para que essa reconciliação fosse possível. Nós fomos reconciliados com Deus. O Ricardo falou, lendo o texto de Romanos, capítulo 9, que nada pode nos separar de Deus. Nada pode. O Ricardo falou, nem o diabo, nem qualquer outro ser humano, por causa da obra de Cristo. Deus está totalmente satisfeito pela obra de Cristo. Outro ponto que entra nessa ideia de expiação é o sacrifício vicário, né? Que é a ideia de substituição. Vamos ler lá. Sacrifício vicário ou substituição de Cristo, como pagamento pelos pecados, proporcionando o perdão e a redenção. Lembra que Cristo ele nos substitui, ele nos representa. Na cruz, ele está representando os pecadores eleitos ali. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, ele ora com os 3 apóstolos mais próximos dele,
fica um pouco distante deles, ora ali e pede a Deus, se possível, afastar dele aquele cálice, muitas pessoas acham que o cálice ali é a representação do açoite romano, da cruz, da crucificação, dos esbofeteamento, da humilhação, do juízo ímpio, tanto do Sinédrio como da representação do Império Romano. Não, ali é a ira de Deus sendo derramada no próprio Filho. Né? Deus ia derramar a sua ira sobre o Filho. Então ele nos substituiu. Vamos ler os textos aqui, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A ideia aqui de Cristo morrer em nosso favor ou em nosso lugar quando nós éramos pecadores. Então houve uma substituição. Né? Cristo, ele nos substitui, ele morre em nosso favor ou em nosso lugar, enquanto nós éramos pecadores. Vamos ler também 1 Pedro 2:24, que ilustra bem essa ideia. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Né? Os nossos pecados foram imputados a ele, colocados na conta dele, né? Como se fosse dele. Sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Aqui é uma citação do texto de Isaías. Né? Essa parte final, por suas feridas fomos curados. Então a ideia aqui de Cristo levou em seu próprio corpo os nossos pecados, nos substituindo. A ideia de imputação aqui foi colocado na conta de Cristo. Os nossos pecados foram imputados na conta de Cristo. Foi contado como sendo dele. Do mesmo jeito que a justiça de Cristo, a sua obediência perfeita à lei e a sua obediência perfeita a Deus, nos substituindo, foi imputado como sendo nós. Interessante, Deus olha para cada eleito como sendo justos, inculpáveis, retos, santos. Para cada pessoa que exercendo fé, confiante em Cristo, sendo regenerado por Cristo, salvo por Cristo, Deus olha para essa pessoa como sendo totalmente justa, totalmente reta. Isso se deu por causa que a justiça de Cristo foi imputada a nós. A sua perfeita obediência à lei de Deus foi imputada a nós. Como nossos pecados foram colocados na conta de Cristo. Vamos ler também 3:18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo para mas vivificado pelo Espírito. Então a ideia de substituição também. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Isso se deu uma vez por todas. Né? Cristo se ofereceu. A gente sabe que o ritual do Yom Kippur lá, que era a festa do perdão, era repetida ano após ano. Mas Cristo não, ele se entrou uma vez por todas, segundo o escritor de Hebreus, uma vez por todas no Santo dos Santos. O seu sacrifício foi de uma vez por todas, e Deus está totalmente satisfeito pela obra de Cristo. O justo pelo injusto. Então, irmãos, de toda essa ideia que é embutida na expiação, toda essa ideia dá a nós a certeza que a obra de Cristo foi eficaz e objetiva. Né? Se Cristo nos comprou, ele pagou. Quem paga, leva. Né? Só se a pessoa comprou no crediário, né? Ou no cartão de crédito, que só no final da conclusão do pagamento vai ser dela. Mas ele não, ele pagou à vista. Foi um pagamento muito caro. A ideia de propiciação, ele tirou de nós a ira. A ira caiu sobre o Filho e foi derramada totalmente sobre ele. Foi totalmente esvaziada. Deus está totalmente satisfeito. A ira dele caiu. Deus está satisfeito. Deus nos reconciliou. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós temos relacionamento com Deus. Temos paz com Deus por causa da obra de Cristo. E por fim, Cristo nos substituiu a sua morte vicária e proporcionou para nós a eterna salvação, a eterna redenção. Vamos para o próximo slide. A expiação de Cristo é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele. Não é limitada em seu valor e suficiente para salvar todos que creem, mas a eficácia plena e salvadora da expiação que Jesus realizou é limitada àqueles para os quais esse efeito salvador foi preparado.
A disponibilidade de suficiência total da expiação é para todas as pessoas. Quem quiser e quem crer será coberto pelo sangue de Cristo. E na morte de Cristo, há propósito divino de realizar a promessa da nova aliança para a noiva eleita de Cristo. Esse aqui é uma citação tirada daquele livro do John Piper, dos 5 pontos. Então a gente vê que a limitação não está na suficiência nem no valor do caráter da morte de Cristo, mas está no seu objetivo. Cristo morreu por um objetivo, pelos eleitos. Vamos ver esses textos bíblicos aqui que ilustram esse objetivo. O primeiro texto que a gente vai ler aqui, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, depois do 14 ao 18. Diz assim um texto. Não, perdão, é o versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, a gente vê aqui que Jesus é ilustrado como o bom pastor, né? A ilustração aqui de um pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, né? Ele não dá a vida por todos os rebanhos, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Lê o versículo 14 ao 18. Diz assim o texto. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Lembrando que essas ovelhas que são desse aprisco, está apontando para que entre os gentios também haveria pessoas que ouviriam a voz e fariam parte desse rebanho. Entre os judeus houve, a gente sabe que a maioria dos crentes do início da igreja eram todos judeus, e eles creram e ouviram a voz e se tornaram parte desse rebanho. E outras pessoas entre as nações, ouviriam a voz e se tornariam parte desse rebanho a qual o pastor deu a vida. Versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então a gente vê, Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Segundo ponto aqui, Jesus, oração pelo seu povo. A oração sacerdotal de Jesus, João 17. Famosa oração de Jesus sacerdotal, oração em favor do seu povo. Capítulo 17 de João, Evangelho de João, versículo 8 e 9. Diz assim o texto. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então a gente vê aqui, tanto o bom pastor, Jesus aqui na ilustração, dá a vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, e a gente também vê a oração sacerdotal de Jesus, a oração que intercede pelo teu povo, pelo um povo específico. Ele não ora pelo mundo, por cada indivíduo. Ele ora pelo povo dele que está nesse mundo. Segundo, o terceiro aqui. Jesus entregou-se pela sua igreja. Efésios 5:25. Vamos ler lá. Efésios 5:25. Efésios 5:25. Aqui Paulo está falando sobre os deveres conjugais, né? A orientação final da carta de Efésios. E ele aplica o relacionamento de um homem e uma mulher, de um casal crente, que ele não tem um fim em si mesmo, né? O próprio casamento aponta para a relação de Cristo e a igreja. E ele vai falar um negócio aqui muito interessante. 25. Maridos, ame cada uma a sua mulher, né? Cada marido crente deve amar a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Interessante esse final. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja é um grupo, uma assembleia. Então, Cristo, ele morreu e cada marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um chamado para nós, marido cristão,
de amar nossas esposas e entregar por elas como Cristo, mas o meu foco aqui é que Cristo morreu especificamente pela sua igreja. Cristo morreu pelo povo que ele elegeu. Quarto ponto aqui. Reunir os filhos de Deus. João 11, versículo 50. Vamos lá, voltar no Evangelho de João. Capítulo 11, versículo 50 ao 52. Diz assim o texto. Vamos um pouquinho antes, porque no 49 diz, aqui é apresentado o Sinédrio, a questão de Jesus, e Caifás, que era o sumo sacerdote, ele dá uma resposta e João interpreta isso como algo que apontava para a morte substitutiva de Cristo. 49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo que não pereça toda a nação? Aí João interpreta essa fala do sumo sacerdote. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Então a gente vê que a própria interpretação de João, a fala de Caifás, mostrando que Jesus deveria... Ele queria matar Jesus, né? Mas ele mostra os benefícios da morte de Jesus aqui, na ideia dele. Aí João entende que isso foi uma profecia, que aponta para a morte de Cristo não só pela nação judaica, mas por todo o povo de Deus que estava espalhado pelo mundo. Não é o mundo todo, não é cada indivíduo. É um povo que está espalhado por cada nação, tribo, língua e nação. Entre os brasileiros, entre os japoneses, entre os holandeses, em cada nação. E o objetivo é reunir os filhos de Deus que estavam espalhados para se tornar um povo só. O último ponto aqui, comprou com teu sangue. Vamos lá, Apocalipse. Vamos para o finalzinho aqui já, Apocalipse. Daqui a pouco a gente entra para a aplicação. Apocalipse, capítulo 5, 9. Aqui Jesus, o cenário que João está vendo, o Cordeiro de Deus tomando o livro da mão de Deus, por causa que ele é digno de tomar o livro, e ele pode romper os 7 selos, né? E aí tem um cântico aqui, um louvor a Cristo por esse feito. A partir do versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois fostes morto. Presta atenção, fosse morto. E com o teu sangue compraste para Deus. Aqui o mundo aqui lá de 1 Coríntios. Né, Leo? De 2 Coríntios. Gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdote para nosso Deus e reinarão sobre a terra. Então a gente vê aqui que a morte de Cristo teve um objetivo. Cristo morreu pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu na eternidade, no decreto do Deus triuno, que a gente não sabe como isso decorreu. A gente sabe que possivelmente houve motivo, mas não cabe a nós, não é revelado nas Escrituras. A gente sabe que o motivo foi por livre graça, né? Por amor incondicional. Né? Ainda que há motivo, tá escondido nessa relação triuna que a gente não sabe. E nós não há motivo nenhum. Né? A gente é tão pecador, tão merecedor da ira como qualquer outra pessoa. Né? Vamos ler aqui, antes da gente ir para a aplicação, eu vou ler um dos artigos do Sínodo de Dort, que é o texto que foi desenvolvido, a resposta aos 5 pontos do arminianismo e dos cânones de Dort, que é esse documento, e tem um artigo aqui, o artigo 8, que traz luz a essa expiação limitada. Vou ler aqui para os irmãos. Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Esse é um propósito de Deus. Né? Deus decretou isso, e o meio pelo qual Deus salvaria os eleitos foi o envio do seu Filho morre por nós, e o meio pelo qual Deus chama os seus eleitos é pela ação do Deus Espírito. Daria somente a eles a justificação, os declararia justos pela fé, por consequente, os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse, comprasse.
efetivamente de todos os povos, tribos e línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos, e lhe foram dado pelo Pai. Deus quis que Cristo lhe desse a fé, que ele mesmo lhe conquistou com a sua morte, junto com os outros dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como do pecado atuais que foram cometidos antes e depois de receberem a fé, e que Cristo os guardasse fielmente até o fim, e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula e sem ruga. No culto passado, a Janina orou, e eu lembro de uma parte que ela orou, que ela fala que Cristo, a obra de Cristo, né? Eu lembro dessa parte, e eu, quando estava lendo o artigo aqui, eu lembrei que Cristo ele perdoou os nossos pecados, tanto o pecado herdado, que é essa condição de condenado, né? Condição de réu condenado, tanto os nossos pecados passados de Cristo, tanto os nossos pecados futuros. Todos os nossos pecados foram perdoados. E isso se dá exclusivamente pelo sangue derramado de Cristo naquela cruz. É interessante que o próprio artigo já trabalha com a questão da perseverança dos santos, né? Que aqueles que foram salvos por Deus, foram eleitos por Deus incondicionalmente, foram alcançados pela expiação limitada, foram chamados eficazmente pela graça irresistível, eles mesmos perseverarão até o fim. Deus os guardará. Lembra que é interessante que, do começo ao fim, nas doutrinas da graça, quem sustenta a salvação, quem planeja a salvação e quem promove a salvação e sustenta é o próprio Deus. Como o Felipe acabou de falar, Deus é soberano. Deus nos guarda, Deus nos dá a fé salvífica, Deus planeja isso na eternidade, nos dá a fé salvífica, nos dá todos os meios possíveis para nos restaurar e para nossa permanência até o fim, para a gente ser glorificado em Cristo. Por fim, uma aplicação aqui para os irmãos pensar sobre isso. Irmãos, foi pago um preço caríssimo pelo nosso resgate, né? A gente, às vezes, pensa, a gente fala esses termos aqui, a gente tem sempre a gente meditar sobre isso. Foi pago um preço caríssimo pelo nosso resgate. Né? Não foi como o próprio Pedro ilustra, que não foi ouro nem prata. Né? Não foi dólar nem ienes, não foi real, mas foi pelo seu próprio sangue. Essa verdade deve levar-nos à confiança plena na obra de Cristo, Jesus. Fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Então, do mesmo jeito que a gente tem que pensar que houve um pagamento pelos nossos pecados, isso tem que nos levar à devoção, tem que levar-nos também à confiança plena na obra de Cristo. Não adianta você querer confiar nas suas obras, são insuficientes. Se ainda você há em você algum sentimento que você pode agradar a Deus pelas suas próprias obras, eu quero chamar você a atenção a confiar plenamente em Cristo. As suas obras são insuficientes. Mas nada, o Felipe, falando da conversão dele, ele falou que sobre pecados, sobre os pecados que a gente tem que lutar e tal, ele falou assim que teve uma vez orando no caminho, caminhando, ele falou para Deus, prometeu a Deus que ele não pecaria, não erraria de novo aquilo. Né? Mas aí depois ele entendeu que essa promessa ele não poderia garantir. Né? A gente tem que descansar plenamente na obra de Cristo. A gente fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. Deus olha para nós como inteiramente justos e inculpáveis. Deus está satisfeito com cada um de vocês, irmãos. Não por causa de vocês, mas por causa da obra de Cristo. Deus olha para nós por causa de Cristo. Deus está totalmente satisfeito por causa da obra de Cristo. Né? Isso tem que nos levar também a lutar contra os nossos pecados, a amar mais a Deus, a amar a sua palavra e a compartilhar essa mensagem. Um texto aqui para os irmãos meditar na semana é o texto de Romanos 5,10 que nós já lemos. Se quanto éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Né? Nós éramos inimigos, agora nós fomos reconciliados. Então a gente temos total garantia, pela morte do Filho de Deus, de Jesus, que nós seremos salvos da ira divina de Deus pela sua vida. Vamos orar?